Fala galera do Lenfus Brasil, trazendo mais um vídeo aqui hoje, trazendo um mini pré-jogo e também o relatório dos machucados final e dar um pouco das opiniões do que vai acontecer. Antes de ir para o relatório de machucados, primeiro se inscreve, deixa o like, que eu estou sempre trazendo notícias dos Packers. Se você gosta dos Packers, eu estou trazendo sempre as notícias sempre que possível. Aí vocês me comentam, aproveita e comente. Vocês preferem que eu traga todos os dias o relatório de machucado ou só o relatório final com todos os machucados? Que aí fica a preferência de vocês inscritos, que fica melhor. Bom, com os recados dados, bora pro vídeo então. Eu vou começar aqui falando do relatório de machucado. Vamos começar com os Packers. Bom, os Packers teve Carl Brooks, defensive lineman, que não participou nenhum dia, tá fora do jogo. Aí quem treinou foi Javon Bullard, safety. Ele treinou limitado na segunda e na terça, e hoje na quarta ele treinou completo. E tá sem status designado, vai pro jogo então, tá? Edwin Cooper treinou limitado na segunda e na terça também, mas treinou completo ontem, quer dizer, hoje, né? Hoje é quarto. Tá sem status designado, vai pro jogo. Bom, Romeo Dobbs, wide receiver, ele treinou completo todos os dias, vai pro jogo. Tem Matthew Golden, wide receiver também, treino limitado todos os dias, tá como questionável. Se eu tivesse que dar um palpite, ele vai pro jogo. Ney Hobbs treinou cornerback, treinou limitado todos os dias, tá como questionável. Josh Jacobs, running back, treinou limitado todos os dias, sem status de designação, quer dizer que vai pro jogo, tá? Eu já imaginava que se ele não jogasse domingo é, domingo contra os Vikings, ia jogar hoje contra os Lions. Então, é uma boa notícia. Ele provavelmente vai ter não sei se carregadas contadas, mas vai revisar bastante com Emmanuel Wilson, que jogou muito bem esse ano passado. Eu já falo dele há um bom tempo, é um excelente jogador. O Jordan Love treinou completo todos os dias, vai pro jogo, isso não tem nenhum problema. Sean Nixon não treinou na segunda, treinou limitado na quarta e na terça e hoje. Provavelmente vai. Se eu tivesse que dar um palpite, eu acho que vai pro jogo. Jaden Reed treinou limitado todos os dias, infelizmente não vai pro jogo, mas imagino que semana que vem já vá contra os Bears, tá? Zach Tom treinou limitado todos os dias, vai pro jogo. O Van Ness, ele jogou pouquíssimos snaps, acho que foi 6 snaps na semana passada, voltando de uma lesão. Não machucou e não treinou nenhum dia essa semana, tá fora do jogo. Espero que ele volte, ele é um excelente pass rusher, ajuda muito na complementação. Quando não é Micah Parsons, tem o Nagbari, que é bom jogador também, que ajuda na complementação, mas ele é muito bom complementando, ele pode jogar por dentro também às vezes. O Clay Walker, ele não jogou semana passada, domingo passado, ele treinou limitado todos os dias, está como questionável, imagino que vá para o jogo. Christian Watson, wide receiver, treinou completo todos os dias, vai para o jogo. Dontayvius Wicks, treinou limitado segunda e terça, e quarta ele foi pro treino completo, ele vai para o jogo também. E o Savon Williams, wide receiver, não treinou nenhum dia, tá fora. Bom, os Lions têm algumas lesões a mais, eu diria. Assim, bastante coisa que tem que resolver, né? O Graham Glasgow, center, não treinou nenhum dia, tá fora. Kirk Joseph, safety, um excelente safety, não treinou nenhum dia, tá fora também, excelente. Joshua Pascal, defensive end, treinou completo na segunda, mas não treinou na terça e quarta e tá fora do jogo. Khalif Raymond, não treinou um dia, tá fora. Brock Wright, treino de reserva, que nesse caso imagino que seria o titular por causa da lesão do terreno principal dos Lions, que eu acabei esquecendo o nome, Sam Laporta, mas ele não treinou nenhum dia, tá fora também, então imagino que o terreno não vai ser uma ameaça tão grande. Terry Arnold, cornerback, treinou limitado todos os dias, tá como questionável. Marcus Davenport, defensive end, treinou completo todos os dias, tá como questionável. Taylor Decker, offensive tackle, treinou limitado todos os dias também, tá como questionável. Miles Frazier, guard, treinou completo todos os dias, imagino que vai pro jogo, tá? Quem colocou full practice praticamente todos os dias, quase 100% de certeza que vai pro jogo.
O Mark Frazier, cara, é importante, porque se ele não, se ele não for pro jogo, cara, assim, é um jogador que não é muito bom, mas é profundidade, ó, tantos machucados, Tate Rattler, Myers Frazier, ó, quanto linha ofensiva, então é importante, tá? Tate Rattler, treinou limitado todos os dias, tá como questionável, imagino que vai pro jogo. Penny Sewell, treinou limitado todos os dias, tá como questionável, provavelmente vai pro jogo, tá? O Zach Tesla, wide receiver, treinou todos os dias como limitado, tá como questionável, imagino que não vai. Esse eu imagino que vai pro jogo. Sione Vac, running back, treinou limitado todos os dias, tá como questionável. Aí temos o Brian Branch, que treinou limitado na segunda, completo na terça e na quarta, tá, vai pro jogo, porque tá sem status designado. O Jacob Sailors, treinou limitado na segunda, não, treinando limitado a semana inteira, e não vai pro jogo. Cara, então, eu vou falar aqui um pouco, ainda mais você vê as lesões, center, guard, offensive tackle, Peninsu, um dos bons da liga. Não tá na melhor temporada dele, mas é um dos bons offensive tackles da liga. Então, cara, eu acho que isso pode ser muito bom para os Packers, ainda mais com pass rush basicamente completo, com a volta do Clay Walker, que é bom pressionando o quarterback também, nas blitz. Então, cara, apesar do Zay McDuff ter feito um excelente jogo semana passada, é importante ter o time completo, né? Não necessariamente ele vai jogar todos os snaps, então é importante que ele vá para o jogo. É, o que mais a gente pode destacar também? As chaves do jogo, na verdade, vou até voltar aqui até para mim. O que eu acho que pode ser os principais destaques? Cara, a defesa dos Lions não tá jogando bem. Você deu 28 pontos, ganhou na prorrogação suada dos Giants, então não é um jogo. Os Lions não tá voando. Assim, os Packers também sofreram um pouco para ganhar, mas eu acho que foi menos sofrido. Tá? Os Lions podia realmente ter perdido se o James Winston, às vezes, desse de James Winston, que é extremamente divertido de assistir, que você joga muito, mas do nada comete uma interceptação burra, mas é isso. Então, cara, eu acho que os Packers têm, sim, eu não sei se as bolsas consideram os Lions favoritos por 2,5 pontos. Cara, eu não acho isso não, tá? Eu acho que os Packers vencem. Se eu tivesse que falar um placar, eu sei que 27-24 é meio óbvio, os Packers quase só ganham com 27 pontos, mas eu acho, vamos ver, para fugir do 27, 21-13 Packers. Os Packers conseguiram parar muito bem de Jahmyr Gibbs no primeiro jogo. Tá que os Packers começaram a ceder mais algumas coisas, tá? Agora, em relação ao jogo terrestre, tá cedendo um pouco mais. E o Jahmyr Gibbs melhorou de lá para cá também. Mas eu acho que os Packers conseguem conter ele para não. O negócio é o seguinte, com o Jahmyr Gibbs, tem que parar ele no primeiro tackle. Se ele tiver campo aberto aí, você pode esquecer que é touchdown, tá? Não tem muito o que fazer. Ele é muito rápido. Então, não perder tackles. Isso a gente vai para que o Clay Walker, Zion McDuffie, a Jimmy Cooper não percam tackles. E, cara, eles são bons nisso, tá? Então, eles perdem alguns tackles às vezes, mas é isso. E outra, defesa dos Lions, se você for ver, você deu bastante coisa pro James Winston, tá? Então, acho que o Jordan Love não fez um jogo fantástico semana passada, mas foi eficiente. Não, se você for ver, tecnicamente, ele foi pouco menos de 67% de aproveitamento de passe, mas quando eu digo eficiente, fez o que precisava fazer, você não precisava passar muito. Apesar de eu achar que podia ter passado um pouco mais para ampliar um pouco essa vantagem no meio do jogo, não correr tanto, mas os Packers não precisaram passar muito. E estava sem três receivers importantes, né? Basicamente. Jane Reed não vai voltar ainda, Matthew Golden estava fora também. Dois, né? Desculpa. O Christian Watson já tinha voltado. Então é isso. O que eu vou falar o que eu acho. Eu sei que o jogo é em Detroit, mas eu acho que os Packers têm uma grande chance de vencer esse jogo sim, tá? Baseado no que aconteceu no último jogo e no que os Lions vêm fazendo, principalmente defensivamente. Ofensivamente eles ainda conseguem operar, mas contra os Eagles teoricamente fez um ponto a mais que os Packers, mas
não fez nada também. Então é isso. Lembrando, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, tá? Comenta o que você prefere, qual formato de vídeo você prefere, se prefere esses, fazendo todos os dias, ou todos os dias de treino, ou vocês preferem que eu faça um final só, um dia antes do jogo, e talvez um pré-jogo separado depois. O que vocês acham? Comenta aí. Então é isso. Go, pega, go!